Continuando o nosso estudo de iluminação do curso de Mental Ray da Blackpixel. Este parâmetro aqui que nós estávamos estudando anteriormente, o que ele faz é aumentar o número de raios emitidos pelo Final Gator. Então, quando estamos em draft, ele emite 50 raios aproximadamente. No momento que nós aumentamos este valor, ele vai começar a aumentar o 250, que foi o que nós colocamos aqui. O que isso irá gerar na cena? Se existe mais raios para iluminar a cena, lógico que a iluminação ficará muito mais suave e o tempo de render irá aumentar um pouco. Vamos visualizar agora esses raios ou pontos de Final Gator. Para nós visualizarmos ele, nós temos que vir até a aba Renderer, a aba Processing, na verdade. Dentro da aba Diagnostics, clicamos em Enable e Final Gator. Vamos renderizar. Você vai ver os pontinhos do Final Gator. Veja só os pontinhos verdes. Você pode perceber que existem locais que não há pontinhos verdes. Só que aqui não iria ter manchas nem problemas. Por que não? Porque é uma situação lisa. É um teto totalmente reto, plano, 100% plano. Já aqui não, existem essas dobras. Em alguns pontos do Tiapote também não. Veja que na parede, como existem menos pontos na parede, porque ela é totalmente lisa. Não existe relevo, não existe curvatura, não tem nada de mais complexo aqui. Vamos clonar essa cena. Agora eu vou aumentar a quantidade de raios que o Final Gator emite para 350. Veja que mudou para custo. Olha só o que vai acontecer. Lógico que o tempo de render aumentou. Mas agora você conseguirá visualizar muito mais pontinhos verdes. Veja como agora esta cena possui bem mais pontinhos verdes que a anterior. Vamos aumentar ainda mais para você ver. Aqui nessa região se percebe a diferença, mas vamos colocar um valor mais alto para você perceber melhor. Vamos colocar 1500. Pronto, agora dá para perceber bem a diferença. Que nós aumentamos de 50 para 1500. Diferença totalmente visível. Veja aqui no Tiapote, toda essa região. Então você pode perceber que ele coloca ponto em toda a cena, mas principalmente nas regiões onde ele mais necessita, que são nas dobras, nas situações mais complexas. Só que isso aumenta muito o tempo de render. Essa última renderização agora eu tive que pausar o vídeo, porque ela levou um tempo bem elevado. Então, não vamos aumentar esse valor aqui muito. Vamos deixar com o padrão do draft. E como é que nós faríamos se quiséssemos melhorar a nossa renderização sem aumentar muito esse valor? Bom, um valor até 500, veja só. O medium está com 250. Então vamos trabalhar aqui com... Vamos deixar com 250. Ele vai passar para custom. Porque a ideia é nunca chegar em high ou very high. Mas vamos supor que 250 não resolveu na nossa cena. Vamos renderizar a cena com 250. O que você faria se você aumentasse para 250 e 250 não resolveu? Bom, você tem a possibilidade de ir aumentando o valor para 500, 1000, 1500, 2000. E não existe limite. Quanto maior o valor que você colocar ali, melhor vai ficar a iluminação, só que mais tempo vai levar de render. Vai chegar uma hora que você não conseguirá renderizar mais, de tão demorado que está. Mas existem diversas possibilidades dentro do Mental Ray, para quem conhece as configurações. Para que serve este valor?
esta configuração inicial FG Points, densidade. Isso aqui aumenta a densidade dos pontos, dos raios do Final Gator. Você não pode confundir densidade com quantidade. Vamos colocar 1, por exemplo, e renderizar. O que ele irá fazer? Ele irá unir os pontos nos locais que eles precisam estar unidos, que seriam nas situações mais complexas da cena. Então, ele até dá a aparência de que existem mais pontos na cena. Ele dá essa ilusão, mas na verdade não tem. Porque ele está aumentando a concentração dos pontos nas situações em que precisa aumentar a concentração. Este parâmetro também aumenta o tempo de render. Só que ele aumenta menos do que mexendo no parâmetro anterior. Então é melhor mexermos neste parâmetro. É melhor mexermos no parâmetro da densidade e depois no da quantidade. Se mexer no parâmetro da densidade, não resolver, aí você não tem outra solução. Você terá que aumentar a quantidade mesmo. Veja só, a diferença é enorme. O que ele fez? Ele concentrou diversos pontos onde mais precisava. E ambas as cenas estão com 250 em rays por FG Point. Só que uma estava com 1 na densidade e a outra estava com 0,1. O fato é que ele aumenta, né, a quantidade de pontos da cena. Não vou dizer que não aumenta. Só que o tempo de render não é tão grande quanto aumentar este valor aqui. Lógico que a quantidade de pontos foram maiores, mas o que ele faz mesmo não é aumentar só a quantidade de pontos, é concentrar esses pontos aonde precisam ser concentrados. Essa é a principal característica desse parâmetro. Então, eu falo que o objetivo dele não é aumentar, é porque não é mesmo. O objetivo não é aumentar a quantidade de pontos. Eu não quero que você mexa nesse parâmetro aqui em densidade para aumentar a quantidade de pontos. Eu quero que você mexa tendo a consciência de que você irá concentrar esses pontos nas localidades que precisam ser concentradas. Consequentemente, os pontos aumentam. Mas isso é uma consequência. No momento que você quer aumentar a quantidade de raios da cena, você vai mexer em rays por FG Point. Então, a princípio pode ser um pouco complicado de entender, mas eles são parâmetros distintos. Você irá mexer neste parâmetro de rays de inicial FG Point Density quando começar a perceber problemas nos cantos da cena, algumas manchas no canto ou artefatos. Então você aumenta esse valor para resolver esses problemas de manchas que sempre acontecem em cantos da cena. Agora vamos estudar o último parâmetro, que é o Interpolate over números por FG Point. Esse parâmetro ele é muito interessante. Antigamente nós estudamos os raios dos fótons. Veja que vocês se lembram que os fótons tinham raios, nós podíamos aumentar ele ou diminuir ele. Pois bem, agora nós não estamos mais trabalhando com fótons. Estamos trabalhando com o Final Gator. Só que o Final Gator ele também tem seu raio. E onde que está essa configuração? Está aqui. Na verdade, ela seria uma configuração prima dessa aqui. Essa aqui é uma configuração mais avançada de raio. Veja que está ali, inclusive, indicando que para mexer no raio. Então, nós colocaríamos um raio máximo de 5 e um raio mínimo de 0,5. Ou seja, o menor ponto teria 0,5 pixels e o maior teria 5. O que aconteceu aqui em cima? Veja que ficou desabilitado essa questão, esta configuração, porque ela justamente
são configurações semelhantes. Se você habilita uma, a outra está desabilitada. Só que essa é uma configuração um pouco mais avançada. Então, quando você ainda tem alguma mancha na cena, em alguma situação mais complicada, e mesmo em situações simples, como se essa parede aqui estivesse manchada, geralmente a iluminação solar mancha bastante a sua cena. Se você está trabalhando com um draft, você pode simplesmente aumentar esse valor aqui de 30 para 100 ou 200. O valor máximo é 1000. O que irá fazer? Irá suavizar bastante a sua iluminação. De forma muito mais simples do que aprender a configurar essa questão do FG Point Interpolation trabalhando com o raio mínimo e o raio máximo. Então, quem é principiante em Mental Ray não trabalha com essas configurações aqui de raio individual e trabalha com essas configurações de Interpolate over número por FG Points, porque ela realmente resolve o problema de manchas na cena e de uma forma muito rápida. Se você colocar aqui o valor draft, que é 30, veja que no medium continua em 30, você pode facilmente aumentar para 300. A renderização não irá aumentar o tempo muito, ela aumenta sim, mas aumenta um pouco. Na verdade, ele renderiza bem mais rápido que mexer nesses dois valores de cima. E resolve grande parte dos problemas de mancha na cena. Então, essa configuração equivale aos raios do Final Gate. Eu aconselho trabalhar nessa aqui enquanto você estiver no início dos estudos de Mental Ray. Nos primeiros meses, você, se tentar se aventurar aqui em FG Point Interpolation, irá se complicar um pouco. Mas nada impede de estudar essas questões mais tarde. Mas primeiro você tem que dominar os parâmetros básicos, para depois pensar em passar para os avançados. Isso finaliza o estudo dos parâmetros básicos de Final Gate. Existe apenas mais uma aula de iluminação, que é uma aula muito interessante, que é a próxima aula, que servirá para otimizar a velocidade da renderização. Então, é de suma importância que se aprenda essa próxima aula, porque isso irá custar a você uma diminuição muito grande no seu tempo de renderização, no tempo de trabalho, no tempo de uso do computador e do processamento. Irá facilitar muito a sua vida. Essas configurações estão aqui em Reuse, FG e GI Disk Cache. Vamos aprender a mexer nessas configurações para otimizar a renderização com iluminação global. Obrigado por ter assistido a mais esta videoaula da Black Pixel. Até a próxima.